Bom dia, começando agora mais um Cultura Sul Notícias nessa manhã. E hoje a nossa entrevistada é a Luana Juras Banonski. Ela que é uma das intercambistas aqui da nossa região, a primeira a voltar do intercâmbio Ganhando o Mundo, do programa Ganhando o Mundo, um dos programas aqui do governo do estado. E ela ficou 6 meses na Austrália e ela então voltou agora dia 25 de junho e veio conversar com a gente aqui no Cultura Sul Notícias, contar um pouquinho mais sobre essa experiência incrível. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, Luana, eu queria que você contasse pra gente, pra todos os nossos ouvintes, pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui, como que foi essa sua experiência durante esses 6 meses, então, de intercâmbio na Austrália. Foi uma experiência muito, muito gostosa. A Austrália é um país muito divertido, assim, de se morar. E ter essa experiência lá foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu consegui colecionar momentos incríveis, conhecer pessoas novas muito legais e lá é muito lindo, muito bonito. Foi acima das tuas expectativas? Foi Algo bem acima do que acima das você minhas imaginava? expectativas. Porque, primeiro, quando saiu as opções de países, a gente não sabia qual país a gente ia ir. E a Austrália não tinha sido um dos meus principais focos. Então, eu não tinha olhado e falado, nossa, eu quero ir para a Austrália desses todos. Mas, como foi o país que foi escolhido para mim, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz. Foi muito melhor do que eu imaginava que seria. E eu fiquei muito satisfeita. Que bacana. E eu queria saber pra você contar aqui pra gente, né, e a minha curiosidade também, o que você mais gostou de vivenciar, né, de experimentar, então, nesse país que você passou, então, os 6 meses. Eu acho que foi mais a parte de conhecer pessoas novas. Porque eu fiz muitas amizades na escola que eu estava estudando. A família que me recebeu também era uma família super querida. Eles eram pessoas muito gentis. E eu achei muito divertido porque eles me levavam para passear bastante. E foi muito legal. Principalmente conhecer pessoas novas e poder manter esse contato. Mesmo agora que eu voltei, eu continuo mantendo contato. E conhecer os lugares também. Que bacana. E essa foi a tua primeira experiência fora do Brasil ou você já tinha saído? Sim, foi a primeira experiência. Eu nunca tinha ido para fora do país antes. E o que você achou no teu dia a dia? Eu queria que você contasse e explicasse pra gente. Você foi lá, ficou esses 6 meses, mas você estudou durante esse período lá, né? Sim, estava estudando todo dia. Então você era pela manhã, à tarde, como que era lá o ensino? É diferente daqui, porque o horário principalmente, porque a gente estuda durante o dia todo. Então as aulas começam um pouco mais tarde, 9 horas da manhã. A gente almoça no colégio e sai do colégio só às 15 horas da tarde. Então é um pouco diferente. Um pouco diferente. E o clima lá, é parecido com o nosso? É mais quente do que aqui, principalmente como eu peguei desde o verão até o inverno, eu achei bem mais quente do que aqui, principalmente na parte do inverno. Que quando eu saí de lá, tava bem mais calor, e daí quando eu peguei o avião, sabe, cheguei aqui, foi um choque, assim, de ver o quão frio é a nossa região comparado com lá. Muito bem. E a comida? Quando você falou que almoçava lá no colégio, né? No horário lá, passava o dia quase todo, então almoçava lá. Era muito diferente a comida? A comida não era tão diferente, mas os costumes deles de comer porque, por exemplo, aqui a nossa refeição principal do dia é o almoço. Sim. Para eles é a janta. Então eles normalmente têm um café da manhã mais reforçado, eles quase não almoçam. Se almoçam é um sanduíche, alguma coisa assim. E tem uma janta bem reforçada também. Então, para mim foi um pouco difícil, principalmente essa parte de jantar bastante depois de dormir, porque eu não era acostumada. E agora tá se adaptando novamente, né? Que as novas realidades. Ou ficou com o jantar agora ainda também bem reforçado aqui? Não, agora me acostumando a almoçar mais. Muito bem. E eu queria saber também quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou nesse período. Porque a gente sabe que é um país novo, é uma nova cultura, uma nova língua, né? Qual que foi o teu maior desafio? Eu acho que os maiores desafios no começo foi o inglês, que eu tava tendo uma dificuldade um pouquinho para me comunicar. E dali pra frente foi a saudade da família, né, e dos amigos, que eu tive que desenvolver uma independência muito maior, porque, querendo ou não, eu tinha a minha família que estava me recebendo, me ajudando, mas mesmo assim a gente não recebe tantas coisas que nem a gente recebe dos nossos pais. Sim. Então, tipo assim, eu tive que aprender a cuidar de todas as minhas próprias coisas, de cuidar do meu próprio quarto, do meu próprio ambiente. Então, isso também foi uma dificuldade no começo. E eu queria saber exatamente isso, como que foi essa adaptação, né? Porque a gente sabe que a cultura local é diferente, né? O dia a dia deles, os costumes do país seria
esse é o maior, assim, a tua maior adaptação? Ou tem algo, assim, mais diferente, especial que você pode citar pra gente? Eu acho que uma das minhas maiores adaptações foi que a cidade que eu estava morando era uma cidade pequena, só que tinha várias cidades maiores ao redor. Então, eu acho que foi uma experiência bem diferente eu viajar para esses lugares, tipo assim, porque aqui eu só ia casa, escola, cidade, né? Era o máximo que eu chegava lá. Eu tava indo bastante pra praia, bastante passear. E foi uma experiência bem diferente, que no começo foi um pouco estranho até eu me adaptar, assim, de ter coisas novas todos os dias, né? Mas tirando isso, sim, a parte de me adaptar com o meu próprio quarto, cuidar de todas as minhas próprias coisas, das coisas do colégio. Foi isso. E a praia que você falou que foi lá e conheceu, é diferente daqui? É um pouco diferente, porque lá eles são bem preocupados com os animais, né? Os animais selvagens e também com a ambientação. Então lá tem algumas regras que é diferente daqui. Mas tirando isso, é bem parecido. Eu queria que você contasse também, você estava comentando dessas diferenças, né? Você pode citar quais foram as principais diferenças que você notou entre a educação do Brasil e do país de intercâmbio, no caso da Austrália? Para mim, as principais diferenças é que lá a gente tem uma escolha de matérias muito mais ampla, porque aqui a gente tem as matérias fixas e a gente não pode escolher, né, o que a gente vai estudar. Lá a gente tem a opção de escolher 6 matérias, então são só 6, sendo que aqui a maioria dos colégios tem 14 para o ensino médio. Lá são 6 matérias, mas você escolhe. Então você pode escolher, tipo assim, uma matéria da área de matemática, uma matéria da área de humanas, uma matéria de ciências e mais matérias recreativas também. Outra coisa é que lá o ensino médio não é obrigatório, então a partir do 9º ano você pode sair do colégio se você quiser. E também o processo de passar do 3º ano para a faculdade é bem diferente, pelo que eu ouvi falar, porque aqui depois que a gente termina o 3º ano, a gente normalmente faz o Enem e vai direto para a faculdade, quem Sim. conseguir. Mas lá eles têm um ano de adaptação, então assim que você termina o 3º, você tem um ano inteiro para ficar experimentando coisas novas e só aí você precisa decidir a faculdade que você vai fazer. Eu achei bem interessante. É interessante, né? Porque às vezes você não está ainda preparado com aquela certeza do curso que você quer fazer, então, de certa forma, você consegue ir ali se adaptando naquele um ano para ver, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou fazer? Enfim, acho que é bem legal, bem interessante também, né? Sim. Algo diferente, mas algo que poderia funcionar. E quais foram também os momentos memoráveis, aqueles momentos marcantes da sua experiência que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que o dia do meu aniversário, porque a família que estava me recebendo fez uma surpresa para mim e a família que estava me recebendo para mim foi uma das maiores conexões que eu fiz lá, porque eles eram muito incríveis e me receberam muito bem. E no dia do meu aniversário eles me trataram com muito carinho, então foi um dia muito especial para mim. E também a minha chegada lá no colégio, porque todos os alunos me receberam muito bem também. E eu me senti muito acolhida. Então foram os momentos que eu mais me senti assim emocionada de estar lá, de estar em um lugar novo e vendo coisas novas, com experiências novas. E a língua, assim, eu queria que você contasse, Luana, foi uma dificuldade? Você conseguiu? Eles falavam com mais calma, de certa forma, até para entender melhor? Como que foi, assim, no dia a dia para falar tudo em inglês? Foi até que bem mais tranquilo do que eu imaginava. No começo só que eu me perdi um pouquinho. Mas tanto os professores quanto os alunos, eles eram bem compreensivos. Então, toda vez que a gente estava conversando, eles diminuíam um pouco a velocidade que eles estavam falando. E se a gente não entendia alguma palavra, eles explicavam. Então, eles foram bem acolhedores nessa parte. E eu consegui me entender bem com todo mundo. Ah, que bacana. Eu sei, né, que 6 meses é bastante tempo. Então, assim, como você falou, né, relatou aqui pra gente, passou inclusive o aniversário lá, uma data muito importante. E como que fica esse coraçãozinho, essa questão das saudades da família? Eu queria que você contasse pra gente dos amigos, enfim, de todos os familiares da escola, do seu dia a dia aqui. Como que você lidou com isso? Hoje nós temos a vantagem muito grande que é o uso de tecnologia, né? Então eu tava fazendo ligação de vídeo com a minha família e com os meus amigos bem frequentemente e conversando bastante com eles por mensagem, por mais que fosse um pouco difícil porque o intervalo de horário, né, é muito diferente. Mas eu consegui conversar bastante com eles por celular e isso ajudou bastante. E mesmo assim, nos momentos de família, por exemplo, no meu aniversário, a gente fez um vídeo, a gente conversou, foi bem legal. Que bacana. Eu também queria que você contasse pra gente quais as habilidades você acabou desenvolvendo ou aprimorando nesse tempo também de intercâmbio.
Eu acho que as principais habilidades que eu desenvolvi foi essa parte da autonomia e da independência, para eu conseguir me virar sozinha, digamos assim, porque lá eu pegava ônibus sozinha, eu usava meu cartão sozinha, eu ia em todo lugar sozinha, eu ia pra escola andando ou de ônibus, então eu fazia bastante coisas, tipo, por conta própria, e foi uma coisa bem diferente, mas que eu acho que vai agregar bastante pra minha vida no futuro. Com certeza. Você estava falando também que a saudade você conseguiu lidar de uma forma mais tranquila devido às ligações também, né? E eu queria saber a questão do fuso horário. Dá muita diferença aqui do Brasil para a Austrália? Dá bastante horas de diferença, são 13 horas de diferença. Então, quando aqui é meio-dia, por exemplo, lá seria 1 hora da manhã. Então, fica um pouco complicado nessa parte. E de como que você fazia? Quais os horários que você escolhia para tentar conversar com a família no melhor momento? Normalmente era de manhã, porque daí quando era, por exemplo, 6 horas da manhã pra mim, era 5 horas da tarde pra eles. Então, a minha mãe já tinha chegado do trabalho, eu tava acordando, era mais fácil da gente conversar. Ou mais tarde da noite, quando era, por exemplo, 10 horas da manhã lá, que aqui no caso, quando era 10 horas da manhã aqui, era 11 horas da noite lá, então a gente também conseguia ligar para se conversar. Bacana. E lá, você tinha alguma matéria preferida? Aqui no Brasil era qual a tua matéria preferida? Aqui no Brasil era geografia. E lá? Lá eu acho que foi Visual Arts, que são artes visuais, porque eu consegui desenvolver bastante também a minha habilidade de criatividade e de desenho, que aqui, mesmo tendo aula de artes, eu não sinto que eu desenvolvia tanto. Entendi. E eu queria saber, você tem já seus planos para o futuro? O que que você pensa? Já tem alguma faculdade em mente? E queria saber se mudou também teus pensamentos com essa viagem, né? Como que você acha que essa experiência também pode influenciar, pode ajudar no teu futuro? Mudou bastante as minhas visões, principalmente por causa desse ano de testes que eles têm lá. Agora eu tô com muito mais vontade de testar coisas novas antes de ir pra faculdade. Mas eu acho que eu gostaria, assim, de me envolver em um curso, como por exemplo, Relações Internacionais, que envolve a conexão com outros países. Eu também acho que a língua vai me ajudar bastante nesse processo. E é isso que eu planejo, assim, para o futuro, continuar me conectando com outros lugares e outros países e não ficar só no Brasil. E eu queria saber de você, superou as tuas expectativas também quando você resolveu se inscrever no intercâmbio? E pensou assim, é uma oportunidade de conhecer um país diferente e tal. Você achou que ia vivenciar, experimentar tudo que você passou nesses 6 meses lá na Austrália? Com certeza não. Eu não imaginava, por mais que eu sabia que o estudo ia ser bem diferente e que eu ia aprender muitas coisas novas, eu não imaginava que eu ia conseguir sair tanto do ambiente casa-escola e que eu ia conhecer tantos lugares novos, tantas pessoas novas e que eu ia ter tantas oportunidades. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora, Luana, para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando nessa manhã, para falar também, os alunos, né, que estão nos ouvindo ainda, o pessoal não chegou talvez na idade que pode também se inscrever, mas no futuro, quem sabe, você orienta também e aconselha também as pessoas a se inscrever e a buscar também fazer o intercâmbio. É uma experiência nova e tão diferenciada. Eu aconselho bastante a sempre buscar novos conhecimentos e buscar aprender muitas coisas novas, não importa em que lugar você esteja. E sempre se dedicar bastante ao que você estiver fazendo. E para não passar tanto desespero quanto eu, sempre pensar bastante em ser mais independente. Então, conseguir fazer as coisas por conta própria é uma habilidade muito importante. Muito bem. E eu queria também agora que a Luana encerrasse, né, a entrevista hoje, deixando também um abraço para todo mundo, né? Com certeza. Mandar então um abraço para a família, que eu sei que a família é extremamente importante. E a gente está encerrando mais um Cultura Sul Notícias. Já de antemão, eu te agradeço a presença aqui, esse tempinho de tirar. Eu sei que foi corrido esses últimos dias também para a Luana, né? Até voltar à rotina normal, voltando da Austrália depois de 6 meses. Mas a gente te agradece imensamente a tua presença aqui por tirar esse tempinho de vir conversar com a gente e contar tantas informações bacanas para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Encerramos aqui o Cultura Sul Notícias com essa entrevista hoje com a Luana e voltamos daqui a pouquinho com o último bloco de segurança pública.